Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação, e hoje eu vim aqui trabalhar com vocês o seguinte tema: queda nos índices de imunização e o ressurgimento de doenças erradicadas no Brasil. O que a gente vai fazer? A gente vai ler e analisar uma notícia sobre o tema, a gente vai fazer alguns exercícios também, exercícios que eu inclusive passei para os meus alunos, e depois eu vou te mostrar uma ideia de planejamento para o seu texto, correto? Agora vamos lá, olha só, muita tecnologia, vamos inverter a câmera, né? Vamos inverter o sentido da câmera, vamos lá. Queda nos índices de imunização e o ressurgimento de doenças erradicadas no Brasil. Queda em taxas de vacinação deve ressuscitar doenças erradicadas no país. Curiosamente, eu achei uma notícia com o mesmo título do tema que a gente está fazendo, certo? O título dela está ali em negrito, o subtítulo logo abaixo em itálico. Aí olha só a primeira questão. Quanto a certos termos presentes no título e no subtítulo, aí eu peço para você substituir erradicadas e ressuscitar por outras palavras, por outros termos equivalentes. Por que eu peço isso? Porque está errado? Não, para ver se você entendeu exatamente o que está pedindo ali. O que significa erradicada? O que significa ressuscitar? Ressuscitar é até bom você fazer o quê? Você evitar a figuração, correto? Ressuscitar você deveria tirar mesmo. Erradicadas seriam o quê? Doenças extintas. E ressuscitar poderia fazer ressurgir essas doenças, beleza? Agora vamos para o primeiro parágrafo. O Brasil não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis pelo PNI, Programa Nacional de Imunização, em 2020. Apesar de gratuitas, seguras e eficazes, olha só que interessante a adjetivação da autoria do texto, né? Só para ratificar o quão necessária é a vacinação. A imunização ficou em apenas 75%. O ideal são taxas sempre acima de 90%. Olha o uso do advérbio sempre ali. No ano passado, acentuando uma queda que vinha desde 2015 e que abre as portas para que doenças já erradicadas do país ressuscitem. Olha só, é até interessante falar que isso vinha desde 2015, ou seja, não foi algo que surgiu com a pandemia da Covid-19. É um movimento anti-vacina que a gente vê com força no mundo inteiro praticamente. E olha lá, ó, acentuando uma queda que vinha desde 2015 e que permite que doenças já erradicadas do país ressuscitem. Só para a gente tirar ali a figuração novamente, abre portas, que está até sublinhada. Aí olha a segunda questão que eu coloquei. Realizando as alterações necessárias, elimine a dupla negação presente na passagem abaixo. O Brasil não atingiu nenhuma das metas. O que a gente poderia colocar? O Brasil não atingiu qualquer meta. A vacinação infantil é obrigatória no Brasil, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso do Bolsa Família, por exemplo, a não vacinação das crianças leva à suspensão do benefício. O Bolsa Família é um programa de distribuição de renda que tem uma série de regras. Uma delas é a vacinação das crianças. Uma delas, perdão, é a vacinação das crianças da família. Outra delas é manter a criança presente, a criança frequentando a escola. Aí vamos lá. A não vacinação das crianças leva à suspensão do benefício. Substitua a leva por uma forma verbal que não exija crase posteriormente. Uma galera tem dúvida de crase, né, gente? Aí, num momento como esse, o que você pode fazer? Você pode substituir a forma verbal leva por um verbo que seja VTD. Logo, você não vai precisar de crase. Então, o que você poderia fazer? A não vacinação das crianças resulta na suspensão do benefício, por exemplo. O verbo resultar, ele é VTI, mas o que acontece? Você não vai precisar complementá-lo com A. Aí você não vai ficar na dúvida se precisa ou não de crase. Tá vendo que solução interessante para você não perder ponto em norma padrão? Continuando aqui, ó. O índice de vacinação brasileiro regrediu. O que significa regredir? Diminuir. No ano passado, a taxas de cobertura similares, olha lá, taxas sofrendo elipse, dos anos 80. A pandemia é apenas um dos fatores que explicam o fenômeno, já que a cobertura vacinal se dá há pelo menos 6 anos. Cai, perdão, há pelo menos 6 anos. O índice de vacinação brasileiro regrediu no ano passado a taxas, porque não ocorre a crase na passagem acima, ali antes de taxas, porque taxas está no plural. O A, estando no singular, não precisa colocar, não deve colocar a crase, beleza? Continuando aqui, ó. Sem dúvida, a desinformação é a principal causa da queda da cobertura vacinal.
Tá vendo qual é a tese? A desinformação. As pessoas, incluindo aí vários profissionais de saúde, não todos, veja bem, e nem muitos, veja bem, desconhecem os calendários vacinais para adolescentes, gestantes, adultos, idosos e imunodeprimidos. Some-se a isso o desserviço causado pelas fake news e vamos ver aqui, vamos avançar, o resultado desastroso que estamos vendo, analisa Rosana Richtmann, infectologista e diretora do Comitê de Imunização da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Olha só a pergunta, quinta questão. Quais são os argumentos enumerados pela autoria do texto que justificam a queda na vacinação? A gente viu a desinformação, as fake news, certo? Continuando. O documento Panorama da Cobertura Vacinal no Brasil, do IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, lançado em maio, diz que o Brasil e o mundo têm visto as vacinas se tornarem vítimas de seu próprio sucesso. Aí pede para colocar as vírgulas não no parágrafo abaixo, mas no parágrafo acima, uma correçãozinha aí. Então vamos lá. O documento Panorama da Cobertura Vacinal do Brasil, do IEPS, vírgula, lançado em maio, vírgula, ou seja, você vai colocar a expressão lançado em maio entre vírgulas, beleza? Por que isso? Ali vai atuar de modo parecido com o adjunto ou adverbial, né? É um adjunto adverbial. Agora vamos para o próximo parágrafo. Como as imunizações controlaram doenças, as pessoas pensam que não precisam mais se proteger, abrem mão da vacinação, sem se dar conta que ela precisa acontecer de forma contínua, explica Antônio Carlos de Bandeira, diretor do SBI e professor da UniFTC Salvador, Bahia. Aí pede para substituir as expressões destacadas por outras de valor equivalente, só que formais. O abrir mão é o que? Desistir, sem se dar conta, sem perceber, beleza? Já fizemos aí a questão 7. Como é uma notícia, cara, acaba tendo, digamos assim, uma permissão maior para certos termos informais, beleza? Coisa que você não pode fazer na sua redação. Continuando aqui, ó. O relatório do IEPS mostra que percepção de baixo risco por conta do enorme declínio na prevalência e ou erradicação de doenças imunopreveníveis e o aumento da preocupação com a segurança e a confiabilidade das vacinas tem levado a uma redução na cobertura vacinal e ao ressurgimento de surtos de doenças. O melhor exemplo disso ocorreu com o retorno do sarampo, que reapareceu após anos de erradicação. Ele voltou por causa das baixas coberturas vacinais, afirma Renato Kifuri, diretor da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. A proteção contra a doença está inclusa na vacina tríplice viral, que protege também contra cachumba e rubéola. Ela é dada de forma gratuita. Cara, eu dando aula, eu comentei com os meus alunos sobre cachumba, rubéola e catapora, e muitos deles não pegaram nenhuma dessas doenças. Doenças que quando eu era criança, por exemplo, era doença de criança. Era até comum incentivar a criança a pegar logo essas doenças, que no fundo, são fraquinhas para se ver livre. São fraquinhas, mas que caso você pegue, por exemplo, cachumba na idade adulta, o homem pode ficar estéril. A mulher grávida, caso pegue rubéola, ela pode ter várias complicações no parto ou com o feto. Vamos lá agora a oitava questão. Pede para justificar o uso do acento circunflexo na forma verbal destacada. É o tem ali. O que acontece? O sujeito está no plural, o tem, se ele está no plural, ele vai precisar do acento circunflexo. Vamos para a nona questão. O melhor exemplo disso ocorreu com o retorno do sarampo, que reapareceu após anos de erradicação. Aí pede para justificar o uso da vírgula na passagem acima. Essa vírgula aí estará aí porque o que está introduzindo uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que precisa dessa vírgula. De onde eu tirei essa notícia, está aqui a fonte, ó. Tirei lá do UOL com algumas alterações que você deve ter notado. Olha a 10ª questão, que interessante. Elabore possíveis fragmentos de uma redação com o tema queda nos índices de imunização e o ressurgimento de doenças erradicadas no Brasil, utilizando as palavras abaixo. Primeiramente, o verbo visar no sentido de objetivar. Eu poderia colocar assim: a vacinação visa a prevenção de certas doenças. Esse visar aí, objetivar, VTI, logo, o A antes de a prevenção deveria ser craseado, beleza? Depois, acarretar. A vacinação acarreta a eliminação de certas doenças. O verbo acarretar é VTD, logo o A não é craseado. Perdão, até tossi aqui, mas o vídeo é raiz e a gente continua em frente.
E depois o verbo assistir, significando ver, presenciar. Ele é VTI. Eu poderia colocar o quê? O Brasil assistiu a um surto de várias doenças, beleza? O a, como vem antes do no masculino, não é usada a crase. Olha o que eu falei aqui para vocês. Agora vamos aqui para o meu caderno. O que eu fiz aqui no caderno? Uma sugestão de esquema para o seu texto. O tema vocês já sabem. A introdução. Você fala da revolta da vacina como repertório, até uma abordagem histórica. Depois você elabora a sua tese. Depois você coloca brevemente os seus argumentos. Argumento 1. Tese, repertório, causas e consequências. A tese sobre a importância da vacinação, ó, que hoje em dia a gente está tendo a queda. Repertório. Eu lembro que nos anos 90 era comum ver até o Ronaldo Fenômeno fazendo propaganda para que as pessoas vacinassem seus filhos contra a paralisia infantil. Tinha uma bem chocante, que era o Ronaldo numa cadeira de rodas, inclusive, certo? As causas disso. Evitar que essas crianças, né, peguem doenças essas praticamente extintas, certo? E levar essas doenças, o quê? A um panorama de extinção, que daqui a pouco você não vai nem ouvir falar dessas doenças, beleza? Olha aqui agora o argumento 2. Qual é a tese, né? Tenta fazer uma tese falando sobre esse ressurgimento das doenças. Por que elas estão ressurgindo? Quais são as consequências disso? E por que, apesar de a gente conhecer tão bem assim o problema, por que o problema continua? Observa que no argumento 2 eu fiz uma estrutura um pouquinho diferente do argumento 1, certo? Mas é uma estrutura flexível, você pode modificar também. Aí agora vamos para a proposta de intervenção. No primeiro período, o que você faz? Você vai retomar, você vai ratificar que o problema existe. Depois, quem deve agir? Terceiro período, o que deve ser feito e como deve ser feito. E por último, qual é o cenário positivo que você busca com isso tudo, beleza? Enfim, ter ajudado, certo? Para provar para mim que você ficou esse tempo todo assistindo ao vídeo, escreva assim, Zé Gotinha, certo? Quem é das antigas sabe, quem não é, joga no Google. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.